Com a palavra, portanto, o senhor Tiago Cortes da Costa. Então, primeiramente, queria agradecer a honra de estar falando aqui à comissão, a convite da presidente, a senadora Simone Tebet, cumprimentar ao mesmo momento os demais parlamentares que aqui se encontram, a diretora de transparência, a Elga, Tânia, que trabalha com a gente, e os demais presentes. Bom, eu sou, como anunciado, eu sou o Tiago Cortes, eu trabalho no Data Senado, que é o Instituto de Pesquisas daqui do Senado. Nós fazemos pesquisa de opinião. O Instituto foi fundado em 2004, e em dezembro de 2004, e logo no início de 2005, a gente fez, pela primeira vez, uma pesquisa sobre violência doméstica, para ver a situação das mulheres brasileiras com relação a essa questão, e antes mesmo que a lei fosse votada e aprovada aqui no Congresso. Então, a gente pôde avaliar, desde o início, como vem se comportando essa situação do país. Então, tendo feito desde 2005, já completamos 10 anos desde a primeira edição da pesquisa. A pesquisa é feita bianualmente, ou seja, a cada 2 anos a gente repete uma nova edição, e assim a gente pôde ter uma série histórica, compor uma série histórica que fez com que a gente pudesse acompanhar a evolução da situação da mulher com relação à violência doméstica e familiar. Então, nesse ano a gente fez já a 6ª edição da pesquisa, e a gente coletou os dados de 24 de junho a 7 de julho de 2015. A pesquisa é feita exclusivamente com mulheres com 16 anos ou mais, com acesso a telefone fixo. E o objetivo principal é conhecer a opinião do público, das mulheres brasileiras, sobre assuntos relacionados à violência doméstica e à Lei Maria da Penha. Responderam à pesquisa 1.102 pessoas, que foram selecionadas com base numa amostra probabilística, e dessa forma a gente tem um nível de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, foram entrevistadas pessoas de todos os estados brasileiros, inclusive as capitais. Então, os dados da pesquisa permitiram com que a gente tivesse traçado um panorama geral da situação das mulheres no país. E alguns dados positivos e outros dados que nos preocupam. Em primeiro lugar, todas as brasileiras já ouviram falar da Lei Maria da Penha. Na edição passada, a gente tinha constatado que 98% delas já conheciam a lei. E hoje, podemos afirmar que todas conhecem. Isso é um dado importante porque mostra que a Lei Maria da Penha pegou. Não é uma lei como costumam falar, uma lei que não pega, uma lei que fica no papel. Essa lei é bastante conhecida pela população e teve um impacto positivo, tanto no comportamento dos homens que cometem agressão, quanto na sensação de proteção da mulher. Então, 56% 56% dos entrevistados conhecem uma mulher que já sofreu violência doméstica ou familiar. E 56% das mulheres se sentem mais protegidas com a Lei Maria da Penha. 83% das mulheres procurariam uma delegacia comum ou da mulher para relatar uma agressão que testemunhassem. 19% das mulheres acima de 16 anos já sofreram agressão por homem conhecido. Isso significa aproximadamente 13 milhões de mulheres. É uma cifra bem grande que nos dá a dimensão do tamanho desse problema social no país. 26% das vítimas ainda convivem com o agressor e 14%, cerca de 700 mil mulheres, continuam sofrendo agressões.
O marido ou companheiro, que é uma expectativa que a gente já tinha, mesmo antes de começar a fazer a pesquisa veio confirmar essa expectativa, foi a constatação de que o marido ou companheiro é o principal agressor e ele responde por 73% dos casos. Em 66% dos casos, o tipo de violência cometida é a violência física. Os principais motivos relatados na percepção da vítima para a agressão que elas sofreram foram ciúmes e uso do álcool. 28% delas chegaram a denunciar em delegacias comuns ou especializadas. Então, do total de mulheres, 83% procurariam procurariam fazer uma denúncia caso testemunhassem uma agressão. Mas, dentre as vítimas, apenas 28% procuraram essa via para fazer a denúncia formal. 21% das vítimas não fizeram nada em relação à última agressão sofrida. 20% procuraram ajuda da família. 7% procuraram a igreja e 6% buscaram ajuda entre seus amigos. 14% relataram ter feito alguma outra coisa com relação à violência sofrida. O resultado desse panorama é que 68% das vítimas buscam fazer alguma coisa alternativa que não seja a denúncia formal junto à autoridade policial, ou não fizeram nada. Dentre as que procuraram o atendimento na delegacia, o atendimento foi avaliado como ótimo ou bom em 48% dos casos. E 38% avaliaram como ruim ou péssimo. Para explicar o porquê de poucas mulheres buscarem, de haver essa tendência de não procurar a autoridade policial, a gente tem um dado de que 67% das mulheres acham que o fato da vítima não poder retirar a queixa na delegacia faz com que a mulher deixe de fazer a denúncia. Então, essa foi uma alteração que foi feita posteriormente na lei e que talvez esteja prejudicando a eficácia dela. Então, de repente, seria um momento de repensar essa alteração. Poderíamos já fazer algumas perguntas? Não entendo. Provavelmente em alguma pesquisa de mulheres que retiraram também queixa, que gostariam de retirar a queixa. Por isso devem ter feito essa ampliada a rigidez da lei, né? Eu acho que aí é uma discussão, talvez a mais importante. Eu já vi o relatório anteriormente, mas talvez das mais importantes para a gente se debruçar, senadora Simone, presidente, né? Sem dúvida, senadora Marta. Até eu estava... Aliás, se me permitir, já aproveitando, gostaria de convidar para compor a mesa a nossa procuradora especial da Mulher do Senado, senadora Vanessa Grazottin, até porque em seguida ela fará aqui a apresentação da cartilha da Lei Maria da Penha, que ficou muito bonita, e aqui eu quero fazer uma retificação. A Agência Senado divulgou que a cartilha tinha sido elaborada pela comissão mista, mas, na realidade, foi um trabalho primoroso da Procuradoria Especial do Senado e da Câmara, né? Da Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara, e nós, na comissão, apenas entramos aqui como coadjuvante. Então, fazendo essa correção, né? Não fomos nós a autora do erro, mas fazendo essa retificação. E aproveitando a colocação muito sábia e oportuna da senadora Marta Suplicy, eu havia comentado também com a senadora Vanessa Grazottin, essa vai ter que ser uma questão para a semana que vem, senadora Carme, senadora Cris, e deputada Carme, deputada Cris e deputado delegado, a respeito de nós unificarmos as audiências públicas relacionadas à repressão. Nós temos pelo menos 3 audiências públicas solicitadas, inclusive 2 delas com a vinda de ministro, uma da senadora Vanessa, outra da senadora Keiko, eu não me lembro a terceira, eu acho que a deputada Moema, em relação a uma questão muito específica da Bahia, de nós podermos tratar a questão da repressão de uma forma especial no plenário do Senado, num dia determinado pela comissão, faríamos toda
todas as 3 audiências numa só, ouvindo os questionamentos das deputadas e senadores e dos deputados, que compõem também esta comissão, para que nós pudéssemos fazer um amplo debate, inclusive a partir daí entrando nesse ponto avaliado pelo Data Senado e muito bem auscultado pela senadora Marta Suplicy. Deixa eu fazer uma observação. Claro, com a palavra, deputado delegado Moreira. 35 anos de carreira e sempre lidando com o problema das mulheres. As mulheres, no primeiro momento, ela acha que deve fazer a representação, vai à delegacia e no dia seguinte já vai pedir para retirar. Com o advento de não poder mais retirar a queixa, foi que elas pararam de denunciar. Mas a grande, 70%, se for nos rincões, você deve ter feito a pesquisa aí na cidade grande, em alguma cidade mais crescida. Se for nos rincões, 70% não faz a denúncia porque não quer perder o marido, porque acha que o marido é o companheiro, né? É o que protege a casa. Agora, 50 mil habitantes para cima, aí já é diferente. Mas nas cidades pequenas, no Nordeste, lá no Norte, é diferente. Acho que essa é uma... Daí, porque nós vamos ter que realmente nos debruçar em relação a essa questão com muita atenção. Nós não podemos também admitir retrocesso, se é que haverá numa alteração da lei, mas temos que trazer, de repente, autoridades, pessoas envolvidas em todos os segmentos para podermos discutir essa questão, que é um ponto apreciado. Não podemos esquecer, e um fato também colocado aqui, eu não sei se ele vai abordar, mas tem relação, que das mulheres agredidas, na sua maioria, né, principalmente no caso de reincidência, elas têm apenas o ensino fundamental. As que já têm ensino superior, a pesquisa mostra que são menos agredidas, não sei se é porque são menos agredidas, mas além de denunciarem, elas rompem mais rapidamente esse ciclo de violência. Com a palavra, a deputada Carmen Zanotto. Obrigada, deputada. Senadora Simone, eu gostei da sua proposta da gente unificar. Eu acho que a gente ganha em qualidade ouvindo todas as autoridades na área. Com relação a algumas mulheres relatarem a não mais retirada da queixa, nós temos que lembrar que este conjunto de mulheres, normalmente, elas são insuficientes economicamente. Os homens são os provedores ainda. E o Estado ainda não está garantindo espaço seguro para elas, para que elas possam efetivamente se afastar do lar. Então, nos locais onde ela não tem para onde ir, ela só tem um local de retorno, que é a própria casa onde ela foi vítima da agressão. Então, quando a gente fala do Fundo para as Políticas de Violência contra a Mulher, quando nós falamos das casas de apoio, nós estamos falando nos espaços que vão acolher essas mulheres, que é o que nós precisamos avançar na lei. Eu acho que, e aí o debate vai nos mostrar isso, ouvindo, né, a experiência do nosso colega deputado, delegado Edson, que é o outro lado. E para mim, ouvir o outro lado sempre é muito importante, porque na saúde eu já tive a experiência de ser enfermeira assistencial, enfermeira de UTI e gestora. Então, a gente sabe o que é estar nos vários lados de um problema. E é importante ouvir as autoridades que recebem essas mulheres no primeiro momento e no segundo momento, quando elas vão lá pedindo para retirar, para que a gente possa implementar as políticas públicas. Eu acho que retroceder na legislação, neste primeiro momento, eu acho um pouco temerário, mas a gente precisa ouvir para a gente formar uma opinião melhor sobre essa questão. Sem dúvida. Com a palavra, a deputada Cristiane, por favor. Mas, sem dúvida nenhuma, o avanço é visível, né? Nós estamos avançando, conquistando espaço e dando a essas mulheres o direito de colocar a sua voz, que nós não víamos antes. Então, mesmo com todos os problemas, e sabemos que avançar é muito difícil na situação que o país se encontra, mas que o trabalho de nós que estamos aqui, mulheres principalmente, né, lutando por essas vidas, é espetacular. Então, eu acredito que a tendência é, sim, nós conquistarmos cada vez mais espaço para essas mulheres. Lógico que a luta não terá fim, né? Mas é um trabalho louvável e meus parabéns a essas mulheres senadoras poderosas, né, que têm representado a mulher brasileira.
Parabéns a todas nós, deputada. Parabéns a todas. Palavra, senadora Marta Suplicy. Senadora, acho que a sua intervenção foi muito a propósito e a do delegado, acho que também retificou exatamente isso. Mas o assunto é muito complexo. Inclusive, eu lembrei, é uma ilustração de 30 anos atrás, mas veja, delegado como... Aliás, deputado hoje, né? Mas a sua experiência de delegado está ajudando na discussão. Como as coisas mudaram e não mudam nos rincões do país. Eu lembro, nas cartas da TV Mulher, uma moça que disse... Eu assisti muito lá. Pois é. Mas tinha uma moça que mandou uma carta dizendo: meu marido arrancou a minha orelha, né? Eu lembro que era o interior de algum estado do Nordeste, mas não lembro qual. E aí eu respondi, na minha imaturidade, que ela saísse de casa e tal. Imagina, né? Se hoje já não tem 30 anos atrás. E falasse com ele, fosse fazer queixa. Aí ela me respondeu dizendo assim: se eu for fazer isso, eu corro um risco muito sério, ele tira minha outra orelha. Olha, parece piada, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que o que foi levantado pelas duas deputadas procede, que enquanto a autonomia não existir, nós não vamos ter a mulher conseguindo fazer a queixa e manter a queixa. E talvez seja, aí é uma interrogação, interessante deixar fazer a queixa, até para se quiser tirar a queixa, porque vai apanhar como a da orelha, mas talvez diminua na própria cultura a possibilidade, porque vai saber que tem uma possibilidade de ter um inquérito, né? Ou aumenta. Como assim? O caso da cabeleireira Marislane, que foi assassinada com 9 tiros no mundo todo. Não, fez o inquérito, foram 18 medidas protetivas e ela foi assassinada assim mesmo, com borracheiro. Mas esse é um exemplo trágico, mas para esse exemplo trágico, quantas outras vidas não foram preservadas? É exatamente isso que a senadora Simone estava se referindo. Eu acho que essa é realmente uma questão, uma das grandes questões a serem tratadas por esta comissão. Eu agradeço a sensibilidade da senadora Marta, acho que levantou em muito boa hora a questão. Se nós conseguimos avançar apenas nesse quesito, a pesquisa do Dado Senado já terá sido de grande valia, né? E ela é primorosa porque ela traz elementos que dão suporte a uma audiência pública a ser realizada aqui nesse teor, inclusive com dados que já foram passados no passado, e eu vou repetir aqui, né? Que os principais motivos para não denunciar, senadora Marta e deputado delegado Moreira, 74% com medo do agressor. Assim, dão mais de claro que aqui dá mais de 100%, que eles apontam mais de uma causa. Os motivos para não denunciar: 74% medo do agressor, 36% a dependência financeira. Então, temos um terço mesmo que não denuncia porque tem essa dependência financeira. 34% tem a preocupação por conta da família e dos filhos. 30% por descrença na punição e 30% vergonha. Então, apontam mais de um dos motivos. Eu acho que isso aqui dá um bom suporte para pensarmos uma audiência pública trazendo autoridades de todos os setores, não só do executivo, não só do setor repressivo, mas da assistência e da prevenção, para que nós possamos fazer uma audiência pública que possa, no mínimo, esclarecer algumas dúvidas em relação a esta questão da Lei Maria da Penha. Eu vou pedir desculpas, eu vou dar aqui a palavra novamente para o senhor Tiago, mas no final da exposição vão estar abertas aos questionamentos de todos os senhores e senhoras deputadas e senadoras aqui presentes. Obrigado novamente, agradeço os comentários e os elogios também à pesquisa. Primeiramente, a gente começa a pesquisa com uma pergunta que a gente chama de quebra-gelo, né? Uma pergunta para introduzir o tema para a respondente, o respondente se sente mais à vontade para poder responder depois perguntas mais graves, né? Então, a primeira pergunta é se a mulher se sente respeitada no Brasil. E cresce a sensação de desrespeito, né? Da edição de 2013 para 2015, cresceu a sensação de que a mulher não é respeitada. Eu gostaria de fazer outra intervenção aí. Aí eu acho que nós temos um ingrediente novo, gente, que nós temos uma presidente mulher,
que tem sido continuamente desrespeitada. E isso pode ter afetado a pesquisa, certamente, porque eu estava pensando outro dia, nós temos uma figura de presidência, né, que eu acho que em todo o país do mundo é uma figura importante, uma figura que mesmo quem é contra sabe que tem um respeito ao papel de um presidente da República. E o papel aqui da presidência, em virtude das circunstâncias todas, e também por ser agora ocupado por uma mulher, ele tem sido continuamente desrespeitado com charges horrorosas, e que eu acho que tem uma possibilidade enorme de não ter nada a ver com mulher em geral, mas tem tudo a ver com mulher, porque isso implica, na hora que o símbolo máximo do país é uma mulher e é desrespeitada desse jeito, todas nós passamos a ser desrespeitadas como algo normal. Isso é uma questão também para que a posição nossa seja muito firme. Como comissão, a senadora sabe, tem feito esses pronunciamentos. Além da... sim, eu concordo que tem um efeito simbólico. Ter uma mulher na presidência tem um efeito simbólico muito grande e que altera, inclusive, a probabilidade das mulheres votarem, e das pessoas, dos eleitores em geral, votarem em mais mulheres. Então, o efeito simbólico de termos uma mulher na presidência certamente causa essa alteração nos dados, né? Dentre outras possíveis explicações. Na sequência, a gente pergunta sobre a sensação de proteção com relação à Lei Maria da Penha. Depois que a lei foi sancionada, a gente tem aí a série histórica de como se comportou a sensação do respeito à mulher. Iniciamos com 60%, quando essa pergunta foi feita pela primeira vez em 2011, subindo em 2013 para 66% e caindo um pouco agora em 2015. Então, de qualquer forma, ainda a maioria das mulheres ainda se sente mais protegida pela existência da lei, o que é um fato positivo, mas a gente se pergunta os porquês de ter havido essa diminuição nos últimos anos, né? Uma possível explicação é a escalada da violência geral, a segurança pública tem apresentado os números crescentes de casos de violências várias, né? Das taxas de homicídio, das agressões junto de assaltos. Então, são outras informações que talvez nos ajudem a compreender a queda na sensação de proteção, não necessariamente especificamente pela aplicação da Lei Maria da Penha. Tanto é que, na sequência, quando a gente pergunta se a violência doméstica e familiar contra a mulher está aumentando, o número das que acham que tem aumentado é o mesmo, né? Não variou em relação ao ano passado. O número é grande, mas está relacionado com a ampla divulgação que esses casos de violência contra a mulher têm tido na mídia. Então, quando a gente for olhar os outros gráficos, a gente vai ver que o percentual de mulheres que sofreram agressão se mantém o mesmo. Mas a sensação de que a violência tem aumentado, ela continua grande. Então, está vinculado a esse número o efeito de divulgação que a mídia tem feito, tem causado ao divulgar os casos de violência. E é um efeito importante porque ajuda a população a tomar consciência do problema, ajuda a população a tomar conhecimento do problema, consciência, e ajuda, inclusive, a divulgar a lei. Eu posso ter a palavra, presidente? Eu acho que provavelmente esse efeito é verdadeiro, mas seria muito interessante nós pegássemos pesquisas bem anteriores, que eu lembro, quando a mulher começou a perceber que ela poderia retrucar, e eu estou falando de 30 anos atrás, teve um momento, que eu não lembro o ano que foi, que teve um aumento enorme de aumento de agressão.
E por quê? Porque a mulher apanhava e ficava quieta. Ela era desprezada, maltratada, humilhada e ficava quieta. Na hora que a TV Mulher começou, isso teve um impacto muito grande no aumento de violência. A gente não conseguia entender por quê. E era porque ela passou a responder, simplesmente isso. Uhum. E eu não sei o quanto isso tem a ver. Por exemplo, se a gente for ver por classe social, por autonomia financeira, pode ter relações que são muito interessantes para a gente poder aprofundar. Uhum. Aqui nós temos, aproveitando a fala da senadora Marta Suplicy, que fazer um agradecimento muito especial à mídia geral. Né? Nós estamos falando só da escrita, falada, mas a televisionada, a internet. Antes nós víamos, né, os casos eram muito relatados de forma muito vergonhosa, né, envergonhada. E nós víamos apenas ganhar a mídia nacional os casos mais graves. Hoje, qualquer caso de violência contra a mulher está em todas as emissoras de televisão, na internet. Então, essa exposição também pode estar dando uma sensação falsa de que a violência contra a mulher está aumentando. Mas é para isso que estamos aqui, para analisar até que ponto isso é verdadeiro ou não. De repente, a minha preocupação é se a mídia mostrando tantos fatos não deixa uma coisa meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Banalizar. De repente aquilo, que legal, sabe, uma coisa, essa é a minha preocupação, porque infelizmente a cultura do país é muito machista, né? Então um acha que, mas eu também posso fazer. Isso é preocupante também. Então nós temos que ver até onde a mídia, porque hoje infelizmente a mídia tem sido muito destrutiva dentro dos lares, né? Com a palavra, a deputada Benedita da Silva. Eu queria dizer que esse trabalho é, na minha avaliação, espetacular. Eu acho que o fato de já termos esses registros publicizado, não é? Ele já é um avanço. Acompanhei desde cedo essa questão da Lei Maria da Penha e até concordo com a intervenção feita pela senadora Marta Suplicy, até porque acompanho toda a sua trajetória em relação a trabalhar, né, a divulgação, a participação da mulher e contra a violência contra a mulher. Mas eu queria acrescentar dois elementos que eu acho que nós não conseguiremos através de lei Maria da Penha, mas se nós tivermos um diálogo muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais sincero. E esse diálogo passa pela comunicação. Exatamente como nós somos reproduzidas hoje, mesmo quando nós temos que denunciar essa violência está se tornando uma coisa tão comum, midiaticamente falando, e que pode todas as coisas, sem nenhuma censura, porque não sou de estar censurando, eu acho que liberdade tem que ser para todo mundo. Então, a liberdade de comunicação no nosso país, hoje, ela está muito seletiva, porque eu tenho a minha casa. Então, eu não vou poder televisão. Para que eu quero uma televisão se, quando eu vou falar a respeito da violência que se pratica contra a mulher, e como está se tornando natural, visivelmente natural, essa violência, apesar da Lei Maria da Penha, que deu algumas mulheres, e nem todas, ainda essa coragem, né, de sair, de denunciar, de procurar os seus direitos, de se sentir mais protegidas, mas reconheço que algumas mulheres se identificam muito com a violência que ela está assistindo na televisão. E são violências que nós vamos acumulando. Às vezes ela é uma violência física, mas a violência psicológica que nós estamos tendo hoje, na minha avaliação, ela faz com que essa sensação de proteção, de segurança, ela diminua. Porque essa mulher, psicologicamente, está
daqui a pouco vai estar convencida. Eu não sei se é porque eu também trabalho com o segmento de mulheres, né, que elas não são passivas, mas elas são de uma compreensão de... Até as últimas consequências nós vamos esgotar a possibilidade de permanecer com o companheiro, né? E o exercício do perdão é muito grande, mas nós sabemos que psicologicamente ela é atingida, ela sofre de uma certa forma. Eu acho que isso nós deveríamos colocar não só a divulgação da pesquisa, como as campanhas, evidentemente. As campanhas que não sejam manipuladoras do ponto de vista psicológico, que as mulheres fiquem assustadas, mas que elas fiquem realmente animadas. E uma das coisas colocadas é exatamente essa. Hoje nós temos uma presidenta. Essa presidenta, queiramos ou não, ela vai ser o grande expoente da mulher, porque ela dialoga nacional e internacionalmente. Quando ela é totalmente desrespeitada, porque eu digo totalmente porque é assim que eu vejo, que eu leio, eu me sinto totalmente desrespeitada. E fui apanhada em flagrante eu mesma, né, em alguns momentos em que essa figura era desrespeitada e parecia-me que eu estava sendo desrespeitada, mas atingiu o meu psicológico. Então, eu acho que isso também vai estar influenciando nessa questão da sensação da violência, da proteção. E uma das coisas também que acho que nós poderíamos estar incentivando é poder, com esse documento, com uma relação com o legislativo, com o executivo, temos campanhas que, dentro das nossas redes sociais, que possam expressar um pouco, né, dessa preocupação que temos e para encorajar essas mulheres que, apesar da Lei Maria da Penha, mas ultimamente, daqui um pouco mais, nós estaremos aceitando naturalmente o desrespeito. Porque uma coisa é você discordar, outra coisa é você desrespeitar. E não é uma figura que apenas atinge a questão da mulher, é que atinge toda uma nação. Então, você exporta isso, na verdade. Então, ultimamente, nós temos exportado essa violência contra a mulher e violência psicológica, e o desrespeito realmente faz aumentar entre as mulheres. Mas ainda bem que está vindo aí uma turminha de mulherzinha, pelo menos lá em casa, né, que já sabe levantar o seu dedinho e dizer, olha, isso não, isso sim, porque a gente está pensando realmente do que nós podemos estar construindo daqui para frente. Como a Lei Maria da Penha foi uma lei que eu usei muito, por isso que eu estou falante assim, porque eu usei muito essa Lei Maria da Penha, porque estava naquele momento, estava governadora do Estado. E foi uma das coisas mais ricas que nós vivemos, foi poder colocar em toda a corporação, em todas as secretarias, todos fazendo o debate da violência contra a mulher e ver os homens, principalmente os comandantes da Polícia Militar, e a gente fazer aqueles debates e eles aceitarem e ter a formação também lá com os seus soldados. Então, eu acho que quando nós tratamos desse tipo de comunicação, de informação, de campanha, ela é muito mais saudável, mas do jeito que nós estamos assistindo, ela é um pouco temerosa por conta do recuo, que é uma coisa pessoal e que pode acontecer com qualquer pessoa. Obrigada, deputada Benedita da Silva. Então, na linha da preocupação da deputada Cristiane Benedita, também daqui já temos mais uma audiência que poderíamos estar pensando, né? Uma audiência pública. Até coloquei aqui alguma coisa